Bom dia, irmãos, graça e paz. E hoje nós vamos então prosseguir no nosso estudo do profeta Abacuque, no capítulo 3 do nosso livro. E pela graça de Deus, eu tenho sido muito tratado pelo Senhor com esse livro. Espero que a igreja também esteja sendo. Nós vamos hoje, irmãos, falar sobre o verdadeiro avivamento e a misericórdia de Deus. Nós vamos hoje, pela graça de Deus, encerrar o versículo 2 do profeta Abacuque. Como eu já havia adiantado, e sempre é bom a gente relembrar algumas coisas. O profeta Abacuque, ele clamou ao Senhor para que o Senhor exercesse disciplina sobre o povo de Judá, porque o povo de Judá estava vivendo de uma maneira terrível. Eles estavam vivendo pior do que os ímpios. Eles estavam sendo injustos, idólatras, arrogantes, violentos, e eles estavam agindo pior do que o ímpio agia e em relação aos seus próprios irmãos. Os mais ricos, mentindo, enganando e tratando mal os seus irmãos ali, que eram mais pobres, roubando, matando e agindo de forma terrível. E por isso o Senhor, então, respondendo à oração de Abacuque, que clamou por justiça, o Senhor disse a Abacuque para que ele ficasse tranquilo. Ele iria exercer justiça sobre Judá. Judá, de fato, era um filho desobediente que precisava ser disciplinado e ele seria disciplinado. Mas aí Deus vem e diz a Abacuque que ele iria levantar para que fosse usado como vara de disciplina contra Judá, o povo da Babilônia, que era um povo terrível, que era um povo mau, que era um povo ímpio. Eles seriam a vara de disciplina de Deus sobre os judeus. E quando Abacuque escuta essa resposta de Deus, Abacuque se desespera não, mas ele fica sem entender como poderia ser aquilo. Abacuque ele fica preocupado e ele levanta o questionamento, mas Senhor, como que o Senhor vai levantar um povo muito ímpio para tratar com um povo que é seu filho e que está sim vivendo em impiedade, mas que é o teu filho? Como é que o Senhor vai levantar esse povo babilônico, esses hereges, nem herege, eles eram infiéis, né? Ímpios? Como que pode ser isso? Abacuque então levanta essa segunda grande queixa e pede para que o Senhor responda. Então o Senhor, no capítulo 2, responde daquela forma maravilhosa, onde ele mostra como que, em meio a todo aquele processo de disciplina e dor, ele estaria exercendo a sua justiça, ele iria sim tratar com o seu povo, mas Abacuque poderia ficar tranquilo, porque num segundo momento ele iria tratar com os babilônicos também, porque nenhuma impiedade pode ficar patente à frente do nosso Senhor. O Senhor não pode lidar com impiedade, com pecado. O Senhor trata todo e qualquer pecado. Ele trataria o pecado dos seus filhos, usando os babilônicos para isso. Mas depois ele trataria o pecado dos babilônicos usando outras formas, e a gente falou daqueles 5 grandes ais. Quando então Abacuque ele ouve a resposta de Deus, no capítulo 3, verso 1 e comecinho do verso 2, Abacuque então ele entende com quem ele está falando de uma maneira muito clara. Ele conhece mais a Deus, e aí se a gente for ler o verso 1 e comecinho do 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou seja, ele temeu ao Senhor quando ele conheceu ao Senhor. E a gente falou isso na semana retrasada. Quando ele conhece ao Senhor, ele teme ao Senhor, naturalmente, qual que vai ser a reação dele? A adoração. Então Abacuque, ele vai adorar a Deus, porque ele conheceu a Deus. E todo aquele que conhece a Deus, adora a Deus. Não há outra reação possível. Se você conhecer verdadeiramente o Senhor, você vai se tornar um adorador verdadeiro, porque isso é uma reação nossa, e foi isso que aconteceu com Abacuque. Então ele vai começar um grande hino de louvor, um salmo, e aqui a gente está diante, depois do verso 3 ao verso 15, de um verdadeiro salmo aqui no livro de Abacuque. Mas antes de começar então esse grande hino de louvor que ele começa no verso 3, a primeira expressão que ele tem para nós no comecinho do capítulo do verso 2 é qual? Senhor, eu vi tudo isso e eu temo diante de ti. E por isso ele vai louvar a Deus.
Mas antes de começar essa grande canção de louvor, que a gente vai entrar posteriormente, o Senhor permitindo, ele vai fazer ainda mais 2 pedidos a Deus. E esses 2 pedidos a Deus que nós vamos meditar hoje. Irmãos, então, qual que é o primeiro ponto? Aqui ele vai fazer 2 petições a Deus em oração antes de começar a louvá-lo. A primeira delas a gente vai ver aqui no verso 2 também. A gente já falou do verso 2 na última pregação e hoje a gente vai falar em 2 pontos. No parte B, eu coloquei aqui que é a parte do meio. Ele vai dizer: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Nós aqui estamos bem familiarizados com tudo que está acontecendo com aquele povo de Judá por conta dessa questão toda que Abacuque trouxe por meio da sua profecia. E se a gente parar para pensar, irmãos, Abacuque, ele ouviu a resposta de Deus, ele conheceu a Deus, ele temeu a Deus, ele adorou a Deus, ele não tem mais questionamentos quanto a Deus, mas ele sabe que os dias que virão serão dias muito difíceis, serão dias terríveis, serão dias maus. Daí a muito pouco tempo, do tempo dessa profecia, ele sabia que os babilônicos viriam sobre o povo de Judá e eles fariam uma grande destruição. Milhares de pessoas morreriam, outras seriam levadas cativas, o reino de Judá seria destruído, o templo seria destruído. É difícil para nós, irmãos, nos colocarmos na situação de Abacuque, na situação de um judeu naquele contexto e conseguir entender o que isso significava. Hoje a gente olhando de trás para frente, né, olhando daqui para trás, fala, não, mas no final deu tudo certo, eles voltaram, eles construíram o templo de novo, Mas, irmãos, no contexto de Abacuque, ele estava vivendo em um tempo em que, desde quando o povo de Deus havia sido colocado na terra prometida por Moisés e por Josué, eles nunca tinham sido mais tirados de lá. Eles estavam ali desde a época do Êxodo. É lógico que eles perderam batalhas em algum momento, mas eles sempre estiveram ali. Nunca houve um tempo, depois que a monarquia começou ali em Jerusalém, em que eles ficaram sem reis. Tiveram reis maus, tiveram reis derrotados, tiveram períodos, mas a unidade política sempre houve. E agora ele sabia, essa unidade seria destruída. Desde quando eles haviam construído o templo em Jerusalém, todo o sistema sacrificial que foi dado pelo próprio Senhor, o sumo sacerdote, todos aqueles sacrifícios que ocorriam ali. Irmãos, a gente tem que pensar que o templo, para o judeu do Antigo Testamento, era o lugar de habitação de Deus na terra. Era o lugar onde Deus tabernaculava com o seu povo, ou seja, ele tinha contato com o seu povo. E Deus mesmo orientou para que as coisas fossem dessa forma. Agora, ele estava diante de um tempo em que o templo seria destruído. Pense para um judeu. Israel vai acabar, Judá acabar, Jerusalém destruída, o templo destruído. A unidade política não vai ter mais. A unidade religiosa, o sistema todo sacrificial, não vai haver mais. Como que você se sentiria no lugar de Abacuque? Senhor, a gente não vai sobreviver. Humanamente falando, não é possível que sobreviva. Que povo que vai sobreviver sem o seu templo, sem o seu rei, um povo pequeno, levado para o exílio, destruído? E se a gente olhar para a história, a gente vai perceber que o normal é não sobreviver. Quantas nações que eram nações há 3, 4 mil anos antes de Cristo, que vocês conhecem que ainda existem enquanto nação? Vocês conhecem a Babilônia? Vocês conhecem a Pérsia? Vocês conhecem a Síria? Nada disso existe mais. O único que se manteve, e que se mantém até hoje, é qual? É Israel. Irmãos, eu não vou nem entrar nesse contexto aqui, que é algo para um outro estudo, mas é muito óbvio que há algo de diferente em relação a esse povo. E Abacuque, ele sabia disso, ele sabia que dias maus viriam, e que aquele povo, se o Senhor não intervisse, é como se fosse uma chama, que fosse se apagando, se apagando, se apagando, e ela poderia acabar. Humanamente falando, era isso que iria acontecer, era a única coisa que poderia acontecer. E aí, o que o nosso profeta ele faz? Reconhecendo esse período de luta que se viria, e ele sabia que viria. Reconhecendo que o Senhor estava no direito dele, e o Senhor era correto em agir dessa forma, ele reconhecia isso também. Mas ele sabia da dificuldade da luta que viria daí a algum tempo.
e que humanamente falando não havia o que ser feito. Qual que é o clamor de Abacuque? Ele se volta para Deus e ele clama ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Se o Senhor não fizer isso, vai acabar. Humanamente falando, acaba. Se não é o Senhor avivar, manter viva, manter aquela chama acesa naquele período de tribulação, como todos aqueles outros povos que acabaram e hoje só estão nos livros de história, tudo acabaria. Abacuque sabia disso. Antes de louvar o Senhor, que ele vai fazer do verso 3 ao verso 15, então ele vai clamar: Senhor, no decorrer do tempo, por todo esse período que a gente fica lá, ele não sabia exatamente ainda por quanto tempo, a gente sabe hoje, foram 70 anos de exílio. Aviva a tua obra, sustenta a tua obra, mantém acesa essa chama, porque só o Senhor pode fazer isso. E esse é o pedido que ele faz aqui. Essa é a oração de Abacuque, por avivamento, por um avivamento do Senhor, que é uma obra do Senhor. E por isso eu queria falar um pouco com os irmãos sobre o que é um avivamento. Porque quando a gente olha isso no contexto do Antigo Testamento, isso era algo que o Senhor preparou para aquele momento em que Israel esteve sob risco de ser destruído. E ele foi e avivou a obra dele. Mas, irmãos, existe uma continuidade. E hoje nós somos a igreja, nós somos a descendência de Israel e nós precisamos também ser avivados. Especialmente em momentos de muita perseguição, dor, sofrimento, lutas. A nossa oração deve ser por avivamento. Não que o Senhor já não esteja nos sustentando, porque Ele que sustenta você. Se você acordou hoje de manhã, foi Ele que te sustentou. Se ontem você cometeu um pecado e você se arrependeu, foi Ele que colocou. Então a gente não vive sem o Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente fala de um avivamento, a gente está falando de um derramar diferenciado do Espírito Santo, que Ele permite, Deus, no alto da sua soberania, permite que em alguns momentos, e via de regra em momentos muito difíceis, momentos em que a igreja está sob risco, Ele permite que haja um derramar especial do Espírito Santo dele sobre a igreja. Ali naquele momento, sobre Israel, que manteve manteve aquela nação viva por todo aquele período do exílio. Mas nós também precisamos saber o que é um avivamento, e nós precisamos clamar por avivamento, e nós precisamos orar por avivamento, porque nós precisamos, irmãos. Nós dependemos disso. E muitas vezes a gente não dá o correto valor ou da dependência que nós temos no derramar do Espírito Santo, seja ele constante ou seja ele de uma maneira especial sobre a sua igreja. E por isso que eu queria falar um pouquinho sobre avivamento com vocês. Primeiro, o que significa avivamento? Aqui na Bíblia a gente vai ver essa palavra que Abacuque usa aqui, aviva, ela aparece com outros, em português, com outros nomes, dependendo de outros lugares em que a gente vai olhar nas Escrituras. Então essa palavra ela pode ser usada como avivamento, reavivamento, renovação, despertamento, vivificação, reviver, tornar a viver. Todas essas palavras são traduções em algum lugar da Bíblia para essa mesma palavra hebraica aqui, que é o Senhor avivando aquela obra dele. Um dos significados, então, é preservar ou manter vivo, mas também pode significar purificar, corrigir, livrar do mal. O que tem que ficar claro aqui, irmãos? Avivamento não é ressuscitação ou regeneração. O ímpio não é avivado. O ímpio, ele precisa ser regenerado. Ele está morto e ele precisa de nascer de novo. Isso é uma obra, isso não é avivamento. O avivamento é algo direcionado à igreja, para aqueles que um dia nasceram de novo e que precisam, que eles têm o Espírito Santo, é óbvio, ninguém deixa de ter o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo, mas muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, nós cauterizamos a voz do Senhor na nossa mente e nós precisamos de um renovar. Não é um novo nascimento, não é isso, mas é um reavivar, é um derramar do Espírito Santo de maneira diferenciada que o Senhor pode ou não derramar em alguns momentos da nossa vida. É uma obra que só acontece entre crentes, entre pessoas que já nasceram de novo. Que fique bem claro, uma pessoa que era ímpio e creu no Evangelho, essa pessoa passou por um milagre, o milagre da regeneração. Isso não é reavivamento. O reavivamento é a igreja quem passa. É alguém que está vivendo uma vida,
Vamos pegar aqui Israel no exemplo, Judá no exemplo de Abacuque. Um povo que estava vivendo de qualquer jeito. Eles passariam por uma disciplina muito grande, mas o Senhor sustentaria eles com o Espírito Santo deles ali naquele período do exílio. Eu vou colocar aqui um breve conceito do irmão Mark Lloyd Jones, que escreve sobre isso, para facilitar a compreensão dos irmãos e minha também. É uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. Aqui só para ficar claro, porque eu não trouxe o texto todo, quando ele fala, então existe a possibilidade de ele realizar isso fora da igreja? Não. Ele realiza somente entre os membros da igreja. Mas aqui quando ele fala primeiramente, isso aqui tem a ver com uma outra situação. Sempre quando acontece um verdadeiro avivamento dentro da igreja, toda a sociedade que envolve aquela igreja, ela recebe as consequências disso. Quando a gente olha para a história mesmo, e vê os grandes avivamentos que o Senhor já operou, e Ele opera avivamentos muitas vezes em igrejas locais, às vezes em cidades, às vezes em regiões e às vezes em países inteiros. Quando a gente olha esses avivamentos acontecendo em alguns países especialmente, você vê o cuidado com o pobre surgindo, uma necessidade maior de evangelização, as pessoas atentando mais para uma vida moral mais ética. Naturalmente, a sociedade como um todo pode usufruir de bênçãos que vêm de uma igreja forte e atuante naquele meio. Então, essa reavivar, para quem é ímpio, ele é indireto. É porque a igreja ela passa a ser mais evidente, mais clara. Seria como se o sal fosse mais forte e a luz estivesse mais clara. Toda a sociedade ela é impactada quando a igreja ela está fazendo o que ela tem que fazer. Mas isso é indiretamente, tá? Só para ficar claro. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, preguiçosos, né? Dormentes, quase moribundos. Moribundo é alguém que está para morrer. Então o Senhor ele pega ali filhos deles que estão passando momentos difíceis, luta, tribulação, eles estão quietos, eles estão ali, não estão atuando, eles não estão vivendo a vida cristã e de repente o Espírito Santo vem e trata. E quando ele trata, ele pode derramar uma dose, vamos dizer assim, de Espírito Santo que vai fortalecer. Porque, irmãos, não tem como nós construirmos isso. Não vai ser eu falando para vocês, não vai ser vocês falando para mim, não vai ser eu tentando construir um avivamento. Mas é quando o Espírito Santo de Deus, ele é derramado de uma maneira diferenciada em alguns momentos da nossa vida. E eu sei que muitos aqui podem testificar disso nas suas vidas individualmente. Mas quando a gente fala de um avivamento, a gente está falando de grupos, de igrejas. Pode ser igrejas, como eu disse, cidades, locais, países até, onde isso já aconteceu. Mas como que isso acontece na prática? Como que a gente pode saber se um verdadeiro avivamento está acontecendo em algum lugar? Hoje em dia, infelizmente, para a sociedade atual e para a igreja, mais triste, para a igreja atualmente, avivamento é grandes manifestações fantásticas, né? Aquelas coisas maravilhosas que acontecem que ninguém pode explicar. Então, pessoas desmaiando, pessoas rindo sem motivo, outras vendo luzes, outras falando em línguas que ninguém entende, e as pessoas elas olham para isso e falam, olha, um grande avivamento aconteceu ali, olha quanta coisa estranha que a gente não pode explicar que está acontecendo. Gente gritando, gente de olho fechado e gritando e levantando a mão e caindo no chão, como se isso fosse uma manifestação do Espírito Santo. Isso não é avivamento. É interessante que para quem tem esse costume, isso, se você procurar na internet você vai ver, existem muitas igrejas que marcam quarta-feira, grande avivamento, às 20 horas. Isso não é avivamento. Avivamento é só o Espírito Santo que faz, ele faz a hora que ele quer, quando ele quer. Então, a marca do verdadeiro avivamento não é pessoas fazendo coisas diferentes, agindo de maneira diferente do normal, do que uma pessoa normal agiria. Isso não é avivamento. O verdadeiro avivamento é uma outra coisa. É um derramar do Espírito Santo. E quando há um derramar do Espírito Santo, sempre, todo e qualquer avivamento, ele necessariamente ele vai fazer, sabe o que, na sua vida e na minha? Mudar a nossa vida.
Porque quando o Espírito Santo é derramado na tua vida, você não sai igual. Todo mundo aqui já deve ter visto pessoas que agem de maneira muito espiritual, fecham o olho, cantam, caem no chão, falam em línguas estranhas, e a hora que acaba o culto, já está falando mentira para um, maldizendo o outro, xingando o outro aqui, brigando ali. Isso não é avivamento. O avivamento implica em mudança de vida, em convicção da presença de Deus, de tal forma que o pecado para mim se torna algo que eu quero longe da minha vida. Pessoas que são passando por um processo, igrejas que passam por um processo de avivamento, elas começam a mudar a sua forma de enxergar pecado, de enxergar Deus, de louvar, de orar. Todas essas coisas vêm junto. Pessoas são mudadas. E por isso que a sociedade acaba mudando depois. Porque as pessoas mudam. Essa é a realidade. E aqui, para facilitar, eu trouxe alguns pontos que mostram características de um verdadeiro avivamento. Primeiro, convicção da presença de Deus. O Senhor está presente na sua vida a todo momento, não se engane quanto a isso. Mas eu sei que você, assim como eu, às vezes se esquece disso. Eu sei que muitas vezes nós pensamos assim, puxa, estou sozinho, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não tem nenhum presbítero aqui, não tem nenhum diácono, não tem ninguém me olhando, então eu posso fazer o que eu quiser. É uma tolice, porque Deus está na nossa presença o tempo todo. Nós estamos diante de Deus, coram Deus, diante de Deus todo o tempo. Mas quando há um avivamento, essa convicção que é real todo o tempo, ela fica muito clara. O Senhor está aqui. O Deus Trino, Criador do Universo, Ele está aqui, Ele está diante de mim o tempo todo. Enquanto eu trabalho, enquanto eu durmo, enquanto eu tenho momento de lazer, enquanto eu estou pregando o Evangelho, enquanto eu estou relacionando com a minha esposa, com os meus filhos, o Senhor está diante de mim. Pessoas que estão debaixo de um período de avivamento, elas têm isso de uma maneira muito clara. Elas não conseguem se esquecer dessa verdade. E, consequentemente, vem o quê? Vida de oração fervorosa. Como que você pode saber que o Senhor está diante de você o tempo todo, eu estou na presença de Deus, e eu não ter comunhão com esse Deus? Porque a oração é comunhão com Deus. Eu oro para ter comunhão com meu Pai. É para isso que eu oro. E essa oração vai ser uma oração significativa, porque eu sei que Ele está comigo. Então, se eu estou triste, eu oro. Se eu estou feliz, eu oro. Se eu preciso de alguma coisa, eu oro. Então, isso fica muito claro, uma vida de oração fervorosa, seja individualmente, seja coletivamente enquanto igreja, que é algo que a gente tem enfatizado muito aqui. Nós temos as reuniões de oração, os grupos nas casas têm praticado as reuniões de oração, nós precisamos orar mais. E isso vai ser algo que vai acontecer quando o avivamento real acontecer, e eu oro para que ele aconteça. O nosso louvor vai ser sincero, real, verdadeiro. Irmãos, é muito fácil louvar de forma mecânica. É muito fácil. Nós conhecemos as letras das canções. As canções são bonitas. A música é bonita. Muitas vezes a gente canta, repete. O que você cantou? Eu não lembro. Porque a gente não está cantando com espírito de oração. Um espírito que de fato está dizendo aquelas palavras que nós estamos cantando. Quando nós temos essa convicção que o Senhor está na minha presença o tempo todo, nós vamos louvar também de uma maneira mais real, verdadeira. Convicção de pecado. Não tem como você estar diante de Deus, ter essa convicção de que você está diante de Deus e o pecado ser algo normal para você. Não que para quem não está passando por um avivamento, isso acontece também, irmãos. O Espírito Santo, ele convence você do pecado hoje, ele me convence do pecado hoje, mas aqui a coisa fica muito mais sensível e mais clara. Um desejo real de santidade. O que é um desejo de santidade? Viver uma vida santa, viver uma vida separada por Deus. Vocês conseguem perceber que há uma sequência aqui? E que tudo começa com ter uma convicção real da presença do nosso Senhor? E que quando isso acontece, naturalmente todas essas outras coisas vão acontecer, a minha vida no final vai acabar mudando. A busca por santidade é isso. Eu não aceito mais o pecado, eu não quero pecar, eu não vou pecar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou louvar, eu não quero mais viver essa vida, naturalmente eu vou viver uma vida mais santa. E depois, necessidade de pregar o Evangelho. Pessoas que estão vivendo uma vida mais santa porque estão diante do Senhor e não porque são obrigadas por um sistema religioso, elas naturalmente vão querer pregar o Evangelho. É algo assim, que se alguém falar assim, não, Danilo, eu fiz até o E, mas pregar não, eu tenho preguiça.
Não existe isso. Você não está diante de Deus se você não tem essa necessidade. E aqui eu não estou nem falando, irmãos, falando por experiência própria. Não estou nem falando que você vai ser um grande pregador do Evangelho. Eu tenho muita dificuldade em pregar o Evangelho. Eu tenho muito mais facilidade de subir aqui no púlpito e pregar do que chegar para uma pessoa da minha família, um amigo, um conhecido, e falar assim, eu quero falar de Jesus para você. Muito mais fácil para mim fazer o que eu estou fazendo aqui. Então eu não sou um bom pregador do Evangelho para essas pessoas. Infelizmente, para mim é tristeza. Mas eu sei dessa necessidade. E isso me entristece. Quando eu encontro alguém, converso com a pessoa, eu vejo a oportunidade e depois passa, por que aquela hora eu não falei? Porque eu sinto essa dor. Então, se você, essa necessidade de pregar o Evangelho passa por isso. Não quer dizer que você é um grande pregador do Evangelho, mas que você sabe dessa necessidade. Mas aí o que você pode fazer, o que você tem que fazer é clamar, Senhor, me capacita, me orienta, me dê intrepidez, coragem, disposição, discernimento, para falar mesmo. Então, essa necessidade, ela vai vir. Se eu estou diante de Deus, a minha vida muda completamente. E um reavivamento é o Senhor, é como assim, o Senhor está aqui, mas de repente Ele vem e Ele aparece de uma maneira muito clara nos nossos corações. E a gente tem todo esse senso, tudo isso que a gente acabou de passar aqui. Então é por isso que eu falei, imagina isso acontecendo com um grupo, ainda que seja um grupo pequeno, nós aqui. Eu garanto para vocês que toda a sociedade aqui em Londrina, muitas pessoas seriam impactadas com a mudança, né, com esse derramar do Espírito Santo sobre todos nós. E lembrando, só o Senhor pode promover um avivamento. Existem muitos livros sobre isso, pessoas que estudam, historiadores da igreja que estudam avivamentos, e se tem uma coisa que todos eles são unânimes, a maior parte das vezes ninguém sabe quando vem, ninguém sabe quando começa. Pessoas vão falar assim, um avivamento que aconteceu por um mês. Às vezes uma igreja pequena de 20, 30 membros, em um mês ela está com 300 membros. E depois para. E as pessoas tentam repetir, mas não dá certo, porque é o Senhor que operou ali. Então é o Senhor quem faz. É o Senhor que opera. É o Senhor que vai derramar a hora que Ele quiser. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer igual a Abacuque, a gente pode querer um avivamento e pedir por um avivamento. Abacuque sabia que dias maus viriam pela frente, dias terríveis. Então, ele vai diante de Deus em oração e fala, Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, aviva a tua obra. Porque ele não sabia quanto tempo seria. A gente sabe hoje, 70 anos. Mas, Senhor, no decorrer desse tempo que for necessário, aviva a tua obra. Queridos, você tem alguma dúvida de que os dias maus já começaram? Você tem dúvida disso? Eu não tenho. E que vai piorar? Nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, nós precisamos disso. Nós dependemos disso e nós podemos fazer isso. E por isso que a primeira aplicação que eu quero fazer para vocês, irmãos, é o Senhor que faz o avivamento. Mas nós podemos querer o avivamento como Abacuque queria, como Abacuque sabia que precisava. E nós, para isso, o que a gente faz? A gente ora. E ora especificamente para que o Senhor opere isso. Para que Ele opere um avivamento no nosso meio. Né? E para que Ele faça. E para que nós estejamos preparados para quando Ele fazer. Porque nós não conseguimos sozinhos. É Ele que tem que fazer. Então a gente pode e deve orar por isso. Essa é a primeira aplicação. E a segunda aplicação, irmãos, aí é algo assim que é uma pergunta que quando eu estava preparando, o Senhor colocou para mim. E eu fiquei com medo dessa resposta. E me tratou. Por isso que eu falo que tratou a mim primeiro e eu quero que trate com vocês também. Eu quero que você pare e pense nisso. O quanto nós estamos dispostos a ter um reavivamento em nosso meio? Quando você para pensar, já pensou um grande avivamento? Pessoas chegando, dezenas de pessoas chegando e a gente aqui pronto para receber essas pessoas, para sentar com elas, para orar por elas, para levá-las para as nossas casas, para ensinar elas, porque elas vão estar sedentas por aquilo, para cuidar mais, para investir mais tempo, para discipular, para fazer, Quanto a gente está disposto, de fato, a desprender mais do nosso tempo, da nossa energia, da nossa vontade, das nossas regalias, para receber pessoas que estão lá fora, perdidas e que estão dependendo
do Espírito Santo ir lá, através da pregação do Evangelho, e trazê-las para dentro dessa igreja. Quanto que a gente está disposto a isso, irmãos? Porque aqui, muitas vezes, a gente que legal, um avivamento tal. Vocês conseguem entender que se um avivamento acontecer e essa igreja duplicar, triplicar de tamanho, não vai ser os presbíteros e diáconos que vão cuidar dessas pessoas? Vão. É óbvio, essa é a responsabilidade deles, mas vocês conseguem entender que todo membro dessa igreja tem uma responsabilidade de ter tempo para com essas pessoas? De dispor tempo e energia e amor e cuidado? Você está disposto a isso? É triste a gente parar para pensar que muitas vezes a gente olha e fala assim, Senhor, será que eu vou dar conta? Será que eu quero isso? Será que eu quero abrir mão do meu lazer, do meu tempo livre? Eu não estou falando totalmente, porque a gente precisa ter lazer, tempo livre, descanso, tudo isso. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não está disposto. A gente acha que isso é trabalho de outras pessoas. E eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos, se você já não é um crente neófito, se você já creu no Evangelho já há algum tempo e tem uma compreensão adequada do Evangelho, você já poderia estar discipulando alguém. Você poderia estar recebendo pessoas na sua casa, você poderia estar recebendo as pessoas que chegam aqui na comunidade. E muitas vezes a gente tem essa visão dualista, dicotômica, que separa a igreja em clero e membros, em que isso é problema dos líderes da igreja. A igreja é um corpo. E todos nós somos chamados a evangelizar, a pregar, a discipular, a exercer a hospitalidade. É óbvio que a liderança da igreja tem isso de uma maneira mais efetiva, como uma necessidade, mas toda a igreja tem. Se um avivamento acontecer no nosso meio, irmãos, todos nós aqui seremos exortados a fazer isso. Haverá uma necessidade disso. Você está disposto a isso? Clame e se coloque diante de Deus e seja sincero com o Senhor. E se você perceber, eu não estou disposto a gastar 1 hora do meu tempo discipulando alguém, então não peça por um avivamento. Não peça, porque é isso que vai acontecer. Hoje a gente tem muitos irmãos querendo ser discipulados e poucos irmãos dispostos a discipular, por exemplo. Como que a gente quer um avivamento? E aí quando a gente olha isso, a gente tem que olhar com muito temor. E eu clamo a vocês. Quando você olhar e perceber, Senhor, eu acho que eu não estou tão disposto assim, se arrependa e peça ao Senhor para que Ele dê essa disposição. Não desista, porque o nosso natural é esse. É olhar para dentro de nós e ir vivendo. Mas não é isso que o Senhor quer para nós, não é isso o melhor para nós. E se a gente quer um verdadeiro reavivamento aqui no nosso meio, a gente tem que estar disposto a fazer parte dele. Então, fique atento a isso. E aí a gente vai para a segunda parte, então, a terceira parte, na realidade, do verso 3 de Abacuque. Abacuque sabia que o Senhor tinha motivos para estar irado, não sabia? Sabia. E ele sabia que a ira do Senhor era justa. Sabia disso. Ele mesmo havia pedido para que Deus exercesse juízo sobre Judá. Foi ele que pediu em primeiro lugar. Ele sabia que a disciplina de Deus era justa, que era santa, que era corretiva, não era só punitiva, mas para o seu povo ela era corretiva, ela ia ajudar as pessoas a viverem de maneira mais santa. Mas Abacuque, ele tinha algo que nós precisamos ter. Pela graça de Deus, a gente tem falado muito isso aqui. Abacuque conhecia a Deus, ele conheceu a Deus, ele conheceu os atributos de Deus. Santidade é um atributo de Deus, justiça é um atributo de Deus, a ira santa é um atributo de Deus. A gente tem que lembrar disso. Mas Abacuque sabia que um dos atributos de Deus também era qual? A misericórdia. E que o Senhor, por ser um pai bom e justo, ele ia exercer disciplina sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Mas ele era também o quê? Misericordioso. Então Abacuque aqui ele não pede para o Senhor, não discipline a gente, por favor, não faça isso, a gente não merece mais, eu tenho medo. Não, ele vai falar algo diferente. E aí na última parte do verso 2, ele diz, Senhor, na tua ira, ou seja, na hora que a gente estiver sendo ali disciplinado, porque a gente merece ser disciplinado, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, eu penso que muitos de nós aqui estamos passando por momentos de disciplina muitas vezes. Ou, quando é disciplina, a gente sabe, é por causa de algum pecado, alguma atitude ou forma de vida que acabou nos levando a uma situação difícil e a gente sabe que o Senhor está nos tratando. Outras vezes a gente pode estar passando por momentos ruins ou difíceis na vida que eu não sei nem explicar por quê.
Mas seja uma situação ou seja outra, nós sempre podemos orar como Abacuque orou. Senhor, na hora do dia mau, do momento difícil, e na hora da tua ira mesmo, se for o caso de disciplina, não esquece da tua misericórdia. Isso é maravilhoso, irmãos. Você saber que mesmo quando você está sendo disciplinado pelo Senhor, há ali misericórdia. Não vai ser 1 centímetro a mais do que precisa ser andado de disciplina. Na hora que chegar no ponto exato, o Senhor vai parar. Ele não vai pôr um pezinho a mais sobre você. Ele vai pôr exatamente aquilo que é necessário, porque Ele é misericordioso. E Ele sustenta enquanto Ele disciplina. Ele capacita enquanto Ele, muitas vezes, usa a varinha de disciplina dele sobre nós. E isso é maravilhoso. Eu queria que vocês abrissem em Isaías capítulo 57. Isaías 57. É muito interessante que além de clamar por um avivamento para o seu povo, que ele fez ali atrás que a gente falou, né, em meio à aflição, ele clama para que o Senhor exerça misericórdia. E ele sabia, Abacuque sabia que quando Deus exerce misericórdia, quando ele está exercendo a sua disciplina, ali há misericórdia. A gente vive num contexto muito hedonista, num tempo muito hedonista. O que é hedonista? Busca pelo prazer. O que é bom? Aquilo que me dá prazer. O que é ruim? Aquilo que não me dá prazer. Disciplina dá prazer? Não. Então disciplina é ruim. Esse é o pensamento da nossa época. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós temos que entender que a disciplina, quando ela é exercida de forma adequada, ela é boa e ela é misericordiosa, porque ela nos trata. Isaías 57, a gente vai ler do verso 15 ao verso 21, e aí a gente vai ver, pensa que Isaías e Abacuque, eles estão falando para a mesma situação. Ele está falando, são profetas que falam basicamente da mesma situação, do desvio de Judá, da perspectiva então da invasão babilônica, que irá passar por todo aquele processo, tá? Olha o que Isaías vai dizer para nós, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Quem é esse? Deus. O alto, o sublime, que habita a eternidade, tem o nome de santo. Eu, Deus, habito no alto e santo lugar. Olha que maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Ele habita no alto e santo lugar, acima de todas as coisas. Mas sabe onde ele habita também? Mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe o que isso significa? Que o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e santo templo, nos lugares celestiais, Criador do céu e da terra, naquele trono maravilhoso que a gente não pode nem ficar, nem olhar para ele, a hora que você comete um pecado e que você põe a mão na cabeça, que o Espírito Santo faz isso, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim que eu errei. Naquele momento ele habita com você, porque você ali você está contrito, você está arrependido. Você está arrependido pelo seu pecado. Então aquele Deus que habita no alto e santo templo, ele está ali no teu lado, a hora que você está sentado na sarjeta, clamando a Deus por misericórdia. Isso não faz sentido, irmãos. Se você pedir para um presidente da república, vem aqui me ajudar, ele não vai nem te ouvir. Mas Deus, ele habita com você. Não é nem uma questão de, vai lá, vou dar uma mãozinha. Não, ele habita com você. Aqui é Deus falando, pois não contenderei. O que é contender? É brigar para sempre, e nem vou me indignar continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego de vida que eu mesmo criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, lembra que eu falei do pecado de Judá? Eles eram cobiçosos, eles roubavam, eles eram injustos. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, a disciplina. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde, ele seguiu o caminho da sua escolha. Então olha só, o povo estava andando em caminhos maus, o Senhor foi lá, se manifestou, se indignou, tratou, mas eles continuaram rebeldes e continuaram andando naqueles caminhos. Mas o Senhor mesmo fala, mas eu não vou ficar para sempre indignado, porque se eu fizesse isso, se eu virasse o meu rosto, aquele espírito extinguiria. É isso, é o Senhor que sustenta você e a mim.
A hora que o Senhor fala, não quero mais, a gente morreria, não existiria nada. Mas Ele continua sustentando. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, os que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. E eu o sararei. Isso aqui é consolo, irmãos. Todos nós aqui podemos estar passando por dias terríveis, dias maus, frutos, muitas vezes, da nossa própria indignidade, como a gente está vendo aqui. Judá merecia tudo o que ela estava passando. Mas nós temos um Deus que Ele, e aqui vocês podem ver que é tudo Ele falando na primeira pessoa, eu vou sarar, eu vou buscar, eu vou criar a paz. Você não pode criar paz. O álcool não pode criar paz, a bebida não pode criar, a droga não pode criar, o dinheiro não pode criar, o lazer, nada disso pode criar paz, mas Deus pode criar paz. E Ele que cria porque é Ele que busca. E isso, irmãos, é consolo para mim e para você, porque se você não estiver passando por dias maus hoje, glória a Deus por isso, mas você vai passar. Você vai passar. E nesse dia o Senhor vai estar comigo e vai estar com você se você crer nele. Agora, se você rejeita Deus, se você rejeita o arrependimento, se você não quer andar nos caminhos do Senhor, aí a gente vai para o verso próximo, 20. O perverso. Quem é o perverso? Aquele que rejeita Deus. Eu me viro sozinho, eu posso construir a minha paz. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para aqueles que rejeitam a Deus, não há paz. É simples assim. Não existe possibilidade de paz, porque o Senhor, Ele habita com o contrito e com o abatido. O perverso, aquele que rejeita a Deus, ele não se arrepende. Ele tem desculpa para tudo que ele faz. É por causa da doença, é por causa da crise, é por causa disso, daquilo. Ele tem uma desculpa para tudo. Ele rejeita Deus. Ele consegue construir um caminho direto para o céu, segundo a mente dele. Mas isso não é verdade. A palavra é muito clara. Para aquele que rejeita Deus, não haverá paz. O ímpio, ele vive aqui na terra buscando um pouquinho de alento. Ele vai viver um dia depois do outro tentando criar um pouquinho mais de paz. Porque a hora que ele para, a mente dele fala, tem alguma coisa errada. Você sabe que tem alguma coisa errada. Para quem aqui já foi um ímpio, eu já fui, eu me lembro disso, você sabe que tem algo errado. Que não existe uma paz real, que não existe uma paz verdadeira. Então o que o ímpio ele tenta fazer? Eu rejeito a Deus, eu vou buscar paz em outros lugares. Por isso que tanta gente usa o álcool, as drogas, trabalham incessantemente, juntam dinheiro, porque enquanto ele está juntando, a vida dele tem algum tipo de sentido. Quantos irmãos, pessoas que estão dependentes de remédios psiquiátricos, para conseguir dormir, para conseguir ficar acordado, para conseguir sorrir, para conseguir não chorar. Eu sei que existem doenças, mas, irmãos, nós estamos assim numa sociedade que está viciada em tentar criar paz. E existem meios artificiais para isso. Só que essa paz ela é mentirosa. A hora que passa a bebedeira, a paz acaba. A hora que acaba o dinheiro para comprar droga, a paz acaba. A hora que o seu dinheiro acabar, a paz acaba. Porque essa paz ela é mentirosa, ela é artificial. Então, só o Senhor ele pode oferecer paz verdadeira. E aqui eu quero falar, se tem alguém aqui que não creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e quer viver de acordo com Ele, porque Ele viveu uma vida santa e perfeita e morreu na cruz no lugar de todo aquele que crê nele, e essa é a única fonte de paz real e verdadeira, porque Ele conseguiu ser perfeito. Se você crê nisso, glória a Deus. Mas se você não creu que Jesus Cristo morreu no seu lugar e você ainda está tentando criar paz, eu quero dizer para você, o verso 21 é muito claro. Para os perversos, diz Deus, não Danilo, não há paz. Você nunca vai encontrar paz. Não, quando eu comprar minha casa própria eu vou ter paz. Não, não vai ter. Quando eu ter R$1 milhão eu vou ter paz. Não, não vai ter. Quando eu ter dinheiro, não, você nunca vai ter paz.
Se você não entregar a sua vida para Cristo, você nunca vai ter paz. Se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você nunca vai ter paz. Então eu quero dizer para você, se há alguém aqui que não creu nisso, creia que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador e aproveite dessa paz que só Ele pode dar. Isso é paz real, é paz em meio à tribulação que você pode experimentar. Então creia nisso, irmão. Se você crê nisso, é o Espírito Santo que já fez isso. Mas se você não crê, eu fico triste de dar essa má notícia. Você não vai ter paz. Nunca. Uma hora vai passar o efeito desse seu remédio, da sua droga, do seu álcool, do seu dinheiro, e essa paz que você acha que é paz vai embora. Então, para aqueles que estão em Cristo, a gente sempre vai ter esse consolo. Ele é misericordioso e Ele nos busca. Ele ama o contrito. Ele ama o abatido de espírito que está arrependido dos seus pecados. Vamos ler lá o Salmo 51. Salmo 51 que fala isso de uma maneira tão maravilhosa. Ali é Davi, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, né, que é uma figura ali do Espírito Santo atuando, né, na vida nossa, confrontando ele com o seu pecado. Davi, consciente de que ele havia mentido, matado, adulterado, arrependido dos seus pecados. Vamos ler primeiro o verso 16 e 17. Lembra-se, o Deus que habita no alto e sublime trono. Olha como ele se achega para um adúltero, para um homicida, para um mentiroso como Davi, mas que estava arrependido dos seus pecados. Davi vai dizer, pois tu não te comprases, não tem alegria, prazer em sacrifícios, do contrário eu te daria. Davi era o rei, ele podia dar milhões de ovelhas para serem mortas, né? E não te agradas de holocausto, mas sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Você pecou? Você está andando em caminhos errados, de engano, de mentira e de pecado? O Senhor, Ele vai, se você é filho, o Senhor vai tratar com você. E quando Ele tratar com você, se você quebrantar o teu coração e se arrepender diante de Deus, você pode ter esse descanso. O Senhor, Ele se agrada disso. Se agrada. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Senhor. E isso, irmãos, é o Senhor que conduz todo esse processo. Só nele há essa verdadeira paz. Só Ele. Né? E Abacuque, ele sabia disso. Os dias maus estavam perto. Mas ele sabia. E os dias maus vieram como disciplina para o erro e para o pecado deles. Mas ele sabia que o Senhor consolaria eles durante esse processo. Ele sabia que o Senhor seria misericordioso durante esse processo. E isso trazia descanso para ele. E isso serve para nós também. Se eu sei que o Senhor está do meu lado, eu preciso me desesperar em algum momento, mesmo em meio à dor, à tribulação? Não, eu preciso me arrepender do meu pecado. É isso que eu preciso fazer. No verso 10, Davi diz o quê? Do Salmo 51. E esse deve ser um desejo do meu e do seu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só o Senhor pode criar isso, irmãos. O Senhor que cria paz, o Senhor é que cria um coração puro e renova um espírito inabalável. Nós não podemos produzir isso. Religiosidade não produz isso. Só o Senhor pode. Mas um espírito quebrantado, um coração quebrantado, é ali onde Deus habita. E se o seu espírito está quebrantado, saiba, foi o Senhor que quebrantou. Que você não chegaria a essa conclusão sozinho. Só para a gente encerrar algumas conclusões aqui. O pecado, ele destrói sempre. Não existe pecado que não seja destruidor. Ele destrói sua vida, sua saúde, seus amigos, sua família, ele destrói. Onde ele toca, ele destrói. E é fato, isso já deve ter acontecido com vocês, eu imagino, porque já aconteceu comigo, nós somos pecadores igualmente. Muitas vezes, irmãos, quando a gente peca, especialmente aqueles pecados que a gente é mais constante para a nossa tristeza, às vezes a gente tem até vergonha de pedir perdão para o Senhor. Senhor, eu vou ter que orar de novo, às vezes a gente até evita orar, evita olhar para o irmão, evita estar aqui na igreja. Mas, queridos, não há outra forma. Você precisa se arrepender diante do Senhor, pedir perdão e ser restaurado por Ele. Mas se você não se arrepende, como que isso vai agir? Como que isso vai acontecer? Você precisa se arrepender. E a última é o consolo. Pela graça de Deus, irmãos, saber dessas coisas traz consolo para nós e deve trazer. Você não está sozinho.
Você pode estar sentado, chorando, arrependido por aquilo que você fez. Saiba, o Senhor está conduzindo esse processo, o Senhor está com você, porque Ele habita no alto e sublime templo, mas Ele habita também com aquele que está quebrantado e contrito.